Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre conto. Ler contos compreensivamente, localizando informações explícitas no texto. Inferir o sentido de uma palavra ou expressão, bem como uma informação implícita. Identificar elementos que constroem a narrativa. Nosso intérprete Natan, qual é o sinal para conto? Hoje estamos com o Natan nos auxiliando aqui na aula. Então, olhe as questões para o início da aula. Será que uma situação corriqueira, o que é corriqueira? Do dia a dia, né, rotineira, tem o potencial de fazer com que muitas leitoras e leitores se identifiquem? O que você acha? E uma atividade aparentemente desagradável pode ser também um momento de ternura? Será que pode gerar ternura essa aproximação? Então te apresento o conto e tinha a cabeça cheia deles. Vamos à leitura. Todos os dias, ao primeiro sol da manhã, mãe e filha sentavam-se na soleira da porta e, deitada a cabeça da filha no colo da mãe, começava esta a catar-lhe piolhos. Os dedos ágeis conheciam sua tarefa, como se vissem, patrulhavam a cabeleira, separando mechas, esquadrinhando entre os fios, expondo o claro azul do couro. E na alternância ritmada de suas pontas macias, procuravam os minúsculos inimigos, levemente arranhando com as unhas, em carícias de cafuné. Com o rosto metido no escuro, pano da saia da mãe, vertidos os cabelos sobre a testa, a filha deixava-se ficar enlanguecida, enquanto a massagem tamborilada daqueles dedos parecia penetrar-lhe a cabeça, e o calor crescente da manhã lhe entrefechava os olhos. Foi talvez devido à modorra que a invadia, entrega prazerosa de quem se submete aos outros dedos, que nada percebeu naquela manhã, a não ser talvez uma leve pontada, quando a mãe, devassando gulosa o secreto reduto da nuca, segurou o seu achado entre o polegar e o indicador e, puxando-o ao longo do fio negro e lustroso em gesto de vitória, extraiu-lhe o primeiro pensamento. Então, quando você quiser saber mais desse conto, você pode acessar aqui, ó, contobrasileiro.com.br. E com isso temos a atividade 1, com a proposta A, B e C. Vamos ler a proposta A. De acordo com a narrativa em terceira pessoa e descritiva, qual é o enredo? Qual o efeito de sentido que este enredo provoca nos leitores? B. Releia. Foi talvez devido à modorra que a invadia, entrega prazerosa de quem se submete a outros dedos. No trecho, qual é a posição da personagem em relação à atividade? Explique. Na letra C, releia, devido à modorra que a invadia. Qual que é o significado da palavra destacada? No caso aqui, a palavra modorra. E levante hipóteses. Por que a filha sentia isso? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, claro que voltei, gabaritar contigo. Então, na letra A, são detalhes de um momento íntimo entre mãe e filho. A situação tão comum faz que com muitas leitoras e leitores se identifique. Na letra B, foi talvez devido à modorra que invadia, entrega prazerosa de quem se submete aos dedos. Então, no trecho, qual é a posição da personagem em relação à atividade? Você consegue explicar? Então, tem um contraste, no qual a atividade aparente desagradável, né, distrair piolhos, é também o quê? Um momento de ternura, um momento de carinho. Por que a gente diz isso? Porque a menina se entrega aos cuidados da mãe enquanto reflete sobre a vida. E tem um instante como? De clareza nos pensamentos. Então, essa que é a explicação. Na letra C, qual o significado da palavra modorra? E a ideia é que você tenha levantado hipóteses, né? Por que a filha sentia isso? Então, modorra é sono, né? E ela sentia isso devido à carícia e ao cafuné, a prazerosa situação que lhe era bem favorável, ficar sonolenta, dormindo. Sobre a autora, então a Marina Colasanti, né, é nascida em 1937, na cidade de Asmarra, capital da Eritreia. Em 1948 veio com a família para o Brasil, onde vive até hoje na cidade do Rio de Janeiro. Seu primeiro livro data de 1968. E hoje já são mais de 50 títulos publicados no Brasil e no exterior. É uma das mais premiadas escritoras. Se você quer saber mais, se interessou pela autora, olha a referência aqui, ó, www.marinacolasanti.com. Com isso, chegamos à atividade 2. Eu tenho duas propostas, proposição A e proposição B. Na A, em relação ao tempo, então o tempo do conto, releia. Todos os dias, ao primeiro sol da manhã, mãe e filha sentavam-se na soleira da porta. Como o tempo está caracterizado na narrativa? E na letra B, em relação ao clímax, que é o momento de maior tensão, né, num conto. Qual é o clímax do conto lido? O que você acha? Faz aí, que eu te aguardo aqui.
Voltei, gabaritar contigo. Olha só, em relação ao tempo, né? Então ela começa o conto dizendo assim, ó. Todos os dias, ao primeiro sol da manhã, mãe e filha sentavam-se na soleira da porta. E deitada a cabeça da filha no colo da mãe, começavam a catar-lhe os piolhos. Então, o que você conclui sobre esse tempo? O que você acha que ele é? É um tempo cronológico, né? Cronos significa o quê? Tempo. Então, é um tempo cronológico. A segunda questão, a questão B, é atinente ao clímax, né? Então, é o momento de maior tensão da narrativa. Qual é o clímax do conto lido, né? Então, quando eu observo aqui no conto, ó, a não ser uma leve pontada quando a mãe, devassando a gulosa, segurou o seu achado entre o polegar e o indicador e puxando-lhe ao longo fio negro e lustroso em gesto de vitória. Então, daí você fica na expectativa. Será que ela vai exterminar o piolho? O que ela vai fazer? E aí vem, ó, o desfecho aqui do conflito. Extraiu-lhe o primeiro pensamento. Então, você pode gabaritar aí dessa maneira aqui, ó. O clímax se apresenta na pequena vitória. 2 pontos. E você pode ali, ó, entre aspas, colocar o fragmento do texto. Segurou seu achado entre polegar e indicador e puxando-lhe ao longo do negro e lustroso em gesto de vitória. Então, esse é o clímax. Até aí. Por que eu coloco as reticências? Porque o conto continua. Então, perceba que sempre vai estar entre aspas, por ser uma citação do texto, e eu coloquei as reticências para mostrar exatamente isso, que o texto continua. Com isso, chegamos à atividade 3. Refletindo sobre o título do conto. Qual é o título? Eu tinha a cabeça cheia deles? E a conclusão? Agora você vai pensar o quê? Será que há mais de uma possibilidade para o final do conto? Quais? Faz aí, que eu te aguardo aqui. Então, conseguiu dar conta de fazer a atividade? Vamos gabaritar? Ao final do conto, o que acontece? A mãe consegue catar um piolho, mas como a filha está entregue aos seus pensamentos, pode-se entender o quê? Metaforicamente, que a mãe conseguiu extrair o pensamento da cabeça da filha. Pode ser que ela não tinha piolhos, mas estava com a cabeça cheia deles, os pensamentos. Então, numa metáfora, né, nós podemos ter esta outra possibilidade para o final do conto.
Quais as características de um conto? Você já leu um conto, uma crônica, um romance. Então, vamos estabelecer aqui algumas diferenças básicas. Em relação à crônica, o conto apresenta um conflito e não necessariamente vai falar sobre um fato cotidiano. Na crônica, sempre é de um fato cotidiano. Em relação ao romance, o conto é bem menor. Então, olha aqui algumas características, né? O conto está estruturado como uma narrativa curta, sendo que é mais curta, então, que o romance, e mais densa que a crônica, né? Ele tem mais subsídios. Envolve apenas um conflito. Nessa perspectiva, o momento de maior tensão do conto é chamado de clímax. Além disso, embora não seja uma regra, é bem comum que o conto apresente o quê? Poucos personagens. No conto que estamos analisando, o que nós percebemos? Existem quantas personagens? 2, mãe e filha. Espaço, cenário limitado. Você percebe que é o espaço em que ocorre o quê? Aquele momento do catar piolhos, aquele momento de interação entre mãe e filha. É bem limitado mesmo. E o recorte temporal reduzido. Então, esse recorte temporal, qual que é? Todos os dias, pela manhã, né? Então, no conto, ó, nesse que analisamos, nós percebemos bem estas características. Claro que nós temos os outros elementos da narrativa também presentes no conto. Você já ouviu falar em podcasting? Você já fez um podcast? Já ouviu um podcast? Então, podcasting é uma forma de publicação de ficheiros multimídia. Como assim, prof? Pode ser em formato de áudio, de vídeo, de foto, entre outros. Na internet, os utilizadores acompanharam a atualização, então ele permite isso que na internet seja feito. E o utilizador pode acompanhar ou até mesmo baixar altamente o conteúdo. E o que é a palavra podcast? É uma junção de iPod, marca de aparelho multimídia da Apple, que significa a sigla Personal on Demand, ou seja, algo pessoal e sob demanda. E broadcasting, que é a radiodifusão. O conjunto de ficheiros ou arquivos publicados por podcast é chamado podcast. O autor de um podcast é chamado podcaster, tá? Então, aqui na Wikipedia, você pode checar a fonte e conhecer mais sobre isso. Qual que é a ideia? A ideia é, em 8 passos, montar aqui, sim, exatamente, o podcast. Então, vamos lá. Para falar sobre um podcast, a gente vai primeiro definir o tema e o formato. E antes de começar a gravar o seu podcast, a primeira coisa que você precisa fazer é definir o quê? Sobre o que você vai falar. Então, eu elenquei aqui alguns passos, vamos seguir para poder dar conta dessa produção. Escolha o nome do podcast. Escolha os integrantes e participantes. Faça um roteiro. Imagens, músicas, textos. Né? Separe os equipamentos necessários. Então, vai ser câmera de vídeo, vai ser câmera do celular, vai usar o computador, o laptop, o notebook. O que você vai usar? Né? Quem traz o quê? E aí, aqueça a sua voz. Então, exercícios de aquecimento vocal, né? Você pode pesquisar aí na internet e ver que existem vários, são rapidinhos, que assim a voz fica mais clara. Grave, depois que gravar, assista com o seu grupo ou sozinho e edite. Então, tem vários programinhas para você editar e cortar o que não gostou, é bem fácil. E agora a nossa atividade. Vou explicar passo a passo o que a gente vai fazer, você vai adorar essa atividade. Faça um grupo com suas camaradinhas, com seus coleguinhas, né? De 4 a 5 alunos. E planejem uma adaptação do conto. Qual conto? Esse que estamos analisando. Tinha a cabeça cheia deles. Para um episódio de podcast. Opa! Então, primeiro, você vai elaborar o esboço de roteiro para o podcast. Então, pode ser um programa em formato de áudio. E o que é obrigatório ter? Uma vinheta de abertura.
uma imagem, uma figurinha, aquilo que você já está acostumado a conhecer como vinheta. A apresentação, o conteúdo e o fechamento. Criem uma vinheta de introdução, gravem a adaptação feita no roteiro e de fechamento para o podcast. Edite seu podcast em um programa adequado, como por exemplo aqui, ó, o Anchor, que funciona no sistema Android, na iOS e na web, ou o Audacity, que funciona no Windows, no Mac e no Linux. Estes, tanto o Anchor como o Audacity, são gratuitos, você pode baixar. Compartilhe sua produção com os colegas, professores e familiares. Faz aí, eu volto a seguir, comentar contigo. Voltei. Você e seu grupo planejaram direitinho a adaptação do conto e tinha a cabeça cheia deles para o episódio do podcast? Confere aí então se você fez certinho. Elaborou o esboço do roteiro? Ótimo. Se é um programa em formato de áudio, né, o que ele tem que conter? Confere. Tem que ter a vinheta da abertura. Tem? Ótimo. Fez a apresentação? Colocou o conteúdo e o fechamento. Com isso, né, tendo a vinheta de introdução, você gravou a adaptação feita no roteiro e de fechamento para o podcast. Usou algum dos programas sugeridos? O Anchor ou o Audacity? E agora o que você vai fazer? Você vai compartilhar essa sua produção de podcast com quem? Com colegas, professores, familiares, nas suas redes sociais, por exemplo, na sua página. O que aprendemos? Lemos o conto E Tinha a Cabeça Cheia Deles, de Marina Colasanti. Estudamos sobre elementos do enredo e refletimos sobre as possibilidades de sentidos para a metáfora presente no final do conto. Fizemos uma adaptação do conto para um podcast. Neste vídeo falamos sobre conto. Espero que vocês tenham gostado e até breve.